Meus irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor para todos vocês. Aqui é o irmão Sidrinei. Nós estamos aqui hoje para meditarmos na nossa lição de número 2 do terceiro trimestre do ano de 2022. Nós estamos usando como base a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. O tema desse trimestre diz os ataques contra a Igreja de Cristo. Agora preste atenção, os irmãos, porque o subtema ou subtítulo do nosso trimestre diz as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Duas informações importantes. Primeira, porque diz que tem coisas que Satanás está usando que são sutis. A segunda diz que estamos próximos à volta de Cristo. Para que nós possamos começar a nossa lição, eu convido os irmãos a nós orarmos ao Senhor antes de nós iniciarmos, então, propriamente o estudo da nossa lição nesse dia. Pai, nós te damos graça, obrigado pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, nós confessamos diante de ti que somos falhos, somos pecadores. Perdoe os nossos pecados, perdoe aquilo que tem desagradado ao teu Santo Espírito, dai-nos graça para que possamos estar diante de ti e aprendermos mais da tua palavra. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Wilton, nosso pastor da sala de aula. Pai querido, te agradecemos pela vida do pastor Samuel, pastor do Templo Central, pela vida de cada um dos irmãos que estudam na sala em que nós estamos aprendendo a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir que o Senhor seja conosco, nos capacite, nos dê graça e nos guie para que possamos então chegar aonde o teu Espírito quer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos então para a nossa lição de número 2. A nossa lição 2, ela tem por tema a sutileza da banalização da graça. A sutileza, preste atenção no termo sutileza e preste atenção em banalização da graça. Nós vamos dividir, ou a nossa lição está dividida em 4 tópicos, e eu quero passar essa itemização de tópico com os irmãos. Vai nos ajudar a aprender um pouco mais, tendo ele bem dividido. E o primeiro tópico diz, compreendendo a graça. O segundo tópico, a graça no contexto bíblico. O terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. E o quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo. Amém? Isso então que nós vamos estudar. Para tal, eu quero convidar os irmãos, se você puder ter na sua mão um exemplar da nossa revista desse trimestre de Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui os ataques contra a Igreja de Cristo. Esta é a nossa revista do terceiro trimestre, edição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É importante também que você tenha na mão um caderno e que você tenha uma caneta para que você possa fazer algumas anotações. E mais importante de tudo, é você ter na mão um exemplar da Bíblia Sagrada, para que você possa utilizar esse exemplar da Bíblia Sagrada no estudo que você está fazendo. Amém assim? Então assim eu tenho certeza de que nós chegaremos em um bom ponto aprendendo com a palavra do Senhor. Então, meus queridos, eu quero convidá-los a nós lermos a Bíblia Sagrada. A Bíblia sempre será o nosso livro base, o nosso livro texto, a nossa regra de fé. Ela é infalível, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada plenamente, ela é inspirada verbalmente, e nós cremos assim, e é por isso que estamos usando a Bíblia e pregando a Bíblia. Efésios capítulo de número 2, versículos de 4 a 10, será a nossa leitura bíblica. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas,
criados em Cristo para as boas obras, nas quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Glória a Deus. O nosso texto áureo desta lição, ele encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, e diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Este é o texto áureo da nossa lição. Nós precisamos notar o que a Bíblia está dizendo para nós. Algumas informações importantes sairão deste texto e nós vamos apresentá-lo para os irmãos no decorrer da nossa aula de hoje. A nossa leitura, a nossa verdade prática, ela diz assim para nós, verdade prática: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Isso é importante porque quando nós estamos falando da sutileza de Satanás para banalizar a graça, nós estamos começando a perceber que alguns irmãos têm se comportado, e não só se comportado, mas têm ensinado que a graça de Deus é uma graça barata. E nós precisamos mostrar que a graça de Deus ela não é barata. E além de não ser barata, ela requer arrependimento, ela requer novo comportamento. Ela quer que nós andamos de fato em novidade de vida, porque nós já nascemos de novo e já ressuscitamos com Cristo. Nós não podemos continuar tendo a mesma vida que nós tínhamos outrora. Vamos usar uma palavra-chave para a nossa aula de hoje, e essa palavra-chave será banalização. Banalização. Banalização vem de tornar banal. Quando nós falamos de banalização, vem de tornar banal. De maneira mais simples, mais popular, quando nós falamos de banalização, nós estamos falando de tirar o valor de fato de alguma coisa e dar a ele um valor irrisório. Ou seja, aquilo que outrora tinha um valor para nós, nós estamos banalizando, estamos dando a ele um valor irrisório. Na língua portuguesa, principalmente no Brasil, nós temos um ditado popular que diz que quando alguma coisa está muito barato, isso equivale a preço de banana. Isso equivale a preço de banana. Banalizar a graça é como se nós estivéssemos pegando a graça de Deus e colocando-a a preço de banana, ou seja, sem valor algum, algo irrisório, algo que não tem nenhuma representatividade. Vamos falar dos objetivos da nossa lição de hoje? O primeiro objetivo, ele é explicar a natureza da graça. O segundo é apresentar a graça no contexto bíblico. O terceiro é classificar a graça no contexto histórico da Reforma Protestante. O quarto é pontuar a graça no contexto contemporâneo. E aí, então, nós vamos para frente. E eu quero convidar você a mergulhar conosco neste estudo bíblico, que eu tenho certeza que será muita bênção para a nossa vida. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a graça de Deus. É interessante dizer para os irmãos, porque eu anotei pelo menos 3 itens aqui que eu quero combinar com os irmãos. Primeiro é que a gente tem percebido que nos últimos dias tem aumentado o interesse da igreja em entender o que de fato é a graça de Deus. Esse interesse vem crescendo com o passar do tempo e a gente tem observado que alguns irmãos têm buscado a palavra de Deus, têm estudado, e isso é muito bom, isso é importante. Busque boas referências, busque bons escritores, procure pegar referência com o seu líder, com o seu professor, a respeito de quem está escrevendo sobre o assunto, porque isso é muito importante. Dado o crescimento da curiosidade, da vontade de aprender a respeito de uma doutrina tão importante como essa na Bíblia, temos percebido que alguns colegas, alguns irmãos em Cristo, nós não temos trazendo demérito nenhum para os irmãos, apenas estamos dizendo que alguns irmãos em Cristo têm banalizado a graça e têm surgido algumas doutrinas muito estranhas à palavra de Deus. Entre elas, uma doutrina chamada doutrina de supergraça, que diz que a graça de Deus te permite tudo. Essas pessoas têm ensinado, baseado numa outra doutrina, chamada doutrina da predestinação fatalista, que uma vez salvo, salvo para sempre. Logo, se você está salvo para sempre,
o pecado não te atinge mais, você pode andar do jeito que você quiser e você vai continuar salvo. Agora eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque como nós vamos estudar a respeito de ataque contra a igreja do Senhor, toda vez que nós estamos sendo atacados, nós então precisamos de nos defender. E uma boa estratégia de defesa é o contra-ataque. Só que o contra-ataque precisa ser bem visto. Por que isso, irmãos? Porque o inimigo nos últimos dias ele tem utilizado de reféns quando ele vem falar conosco. O inimigo ele é muito sutil, ele é muito covarde. Satanás ele é canalha. Esta é a palavra que melhor o define. Ele é covarde e é canalha. Ele usa reféns. Então o que ele tem feito ultimamente? Ele tem tentado forçar a porta da igreja e ele coloca os reféns na frente. Toda vez que a igreja reage, nós corremos o risco de acertar um refém, de machucar um refém. E eu explico o que está acontecendo com você. Há anos atrás, no Rio de Janeiro, nós tivemos um assalto com refém a ônibus. E quando a polícia chegou, aí houve um alívio, a polícia cercou o ônibus. Apesar da tensão, todo mundo esperava que a polícia fosse entrar ali e libertar o refém. Esse era o objetivo da operação. Mas para azar de todo mundo e, infelizmente, a operação foi um desastre, porque a polícia entrou lá e, ao atirar, ela errou o criminoso e acertou o refém. E o refém veio a óbito, o refém morreu e veio a ser morto. E depois a polícia acaba por cometer mais uma atrocidade, ela vai e mata o criminoso dentro do camburão ainda, bota o homem lá e arruma um jeito de matar o criminoso dentro do camburão. Ou seja, a operação foi uma tragédia. Nos últimos dias estamos sendo atacados e Satanás tem colocado reféns na frente. Que refém ele tem colocado? Nós estamos sendo atacados a aceitar doutrinas como, por exemplo, de aceitar casamento homossexual. Quando a igreja se posiciona, se nós não nos posicionarmos de acordo com a palavra, com muito amor no coração, nós corremos um risco sério de, ao invés de libertarmos os reféns que estão nas garras de Satanás, no pecado e rumando para o inferno, nós corremos o risco de acertar nesse refém um tiro e matar esse refém e ele não querer nunca mais ouvir falar a respeito de Jesus, porque ele está entendendo que os representantes de Jesus na terra não amam, né, não respeitam a sua vida e, consequentemente, ele não terá nenhuma relação conosco. Essa é uma estratégia terrível de Satanás. Então nós precisamos tomar muito cuidado neste momento em que estamos nos preparando para nos defender, para que, ao nos defender e contra-atacar, nós venhamos contra-atacar apenas o inimigo, mas venhamos trazer o refém de volta. O refém precisa ser liberto. O refém não pode morrer na operação que nós estamos fazendo de defesa da nossa fé. Vamos compreender, então, a graça de Deus? Vamos lá? Compreendendo a graça. A nossa lição, ela traz dois subtópicos para nós. Primeiro, ela mostra que a graça, ela é divina. A graça é divina. Depois, ela mostra para nós que a graça, ela é imerecida. Então, vamos lá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, está aqui na tela. Se você pode depois olhar lá na sua Bíblia, na sua anotação, porque é só pausar o vídeo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes ou salvar os que creem pela loucura da pregação. Preste bastante atenção, porque o apóstolo diz o seguinte, aprove a Deus, foi da vontade de Deus. Deus quis salvar aqueles que creem pela loucura da salvação. O que nós estamos querendo mostrar para os irmãos? Nós estamos querendo mostrar para os irmãos que a graça, ela tem origem em Deus. Ela é única e exclusivamente de Deus. Deus, por sua graça e maravilhoso amor, ele quis nos salvar. Se não quisesse Deus nos salvar, não haveria possibilidade alguma para nós de salvação. Veja o que disse Paulo no nosso textuário de hoje. Olha só, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é favor de Deus. É Deus quem deu a graça para nós. Nós não somos salvos porque nós merecemos.
Nós somos salvos porque a graça, ela vem de Deus. Então que isso fique bem claro para os irmãos. Quando alguém te perguntar qual é a origem da graça, a graça tem origem em Deus. É Deus quem proporciona para nós a graça. Por outro lado, é importante nós entendermos que a graça ela é imerecida. Inclusive, a melhor tradução de graça para nós é favor imerecido, ou seja, favor que não se merece. Por que nós não merecemos a graça? Porque nós não conseguimos ser justos. Nós não conseguimos ser justos. Nós somos pecadores em essência. Olha o que disse o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 10 de Romanos. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Isso é Deus falando com o seu povo. Agora, preste atenção. Quando Deus fala através do profeta Isaías, ele diz para nós assim, olha, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias, ou da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento se arrebatam. Eu vou destacar com os nossos irmãos aqui, preste atenção, ó, as nossas justiças como trapo da imundícia. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós começamos a achar que nós somos justos, mas tudo que nós podemos fazer para tentar nos justificar diante de Deus não passa de trapo de imundícia. Olha o que disse o apóstolo Paulo na nossa leitura bíblica que fizemos mais cedo agora ao iniciar a nossa aula. Capítulo 2 de Efésios, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha isso, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa linda, meu irmão, porque nós estamos vendo aqui que nós estávamos, primeiro, não somos justos, não tem um justo sequer. Segundo, as nossas justiças, por mais que nós possamos nos imaginar bom, elas não passam de trapos da imundície. Terceira, Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nós estávamos mortos espiritualmente, e Deus nos vivifica juntamente com Cristo. Como assim? Pela graça sois salvos. É assim que funciona. Nós não merecemos este favor. A graça é um favor imerecido. Então, só para nós contextualizarmos, a graça ela tem origem em Deus. Aprove a Deus salvar. É dom de Deus a salvação. A graça ela não é merecida. Nós não temos a graça por merecimento. Nós temos a graça porque Deus quis nos dar a graça. Nós não éramos justos, nossa justiça não vale nada, nós estávamos mortos, mas a graça de Deus nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. A graça no contexto bíblico. Preste bastante atenção, os irmãos. Por que a necessidade da graça? A necessidade da graça ela acontece porque o homem pecou. Adão é cabeça de raça. Adão é cabeça de raça. E quando Adão peca, ele traz a consequência do pecado para toda a humanidade. Os irmãos observem na Bíblia que o Adão foi tentado. Eva foi tentada pela serpente e ela toma do fruto, ela come do fruto, ela entrega o fruto para Adão, Adão come do fruto, ambos pecam diante de Deus. Apesar dos irmãos observarem que eles foram tentados pela serpente, eles não foram coagidos pela serpente, ninguém obrigou ele a pecar. Adão e Eva pecaram porque quiseram. E foi isso, infelizmente, que aconteceu. Agora, preste atenção. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, no primeiro trechinho do versículo, ele diz assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte, e pelo pecado a morte. Na verdade, o apóstolo Paulo está lembrando para nós que pelo pecado entrou a morte. Mais para frente nós vamos ver que o salário do pecado é a morte. Aí tem mais para nos falar, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a verdade é que Adão peca, e quando Adão peca, ele traz as consequências do pecado sobre si e sobre a humanidade. Veja que Adão não foi obrigado a pecar. Ele pecou porque quis. Ainda no versículo 12, capítulo 5 de Romanos, diz assim, olha, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
ou seja, o pecado de Adão, leva o homem a ter uma natureza pecaminosa e todos pecam. Se todos pecam, todos precisam da graça. É isso que nós não podemos deixar de entender. A nossa lição de escola bíblica dominical vai trazer algo precioso para nós quando nós falamos a respeito da graça. Mas antes, abra lá a sua Bíblia, por favor. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E você vai ver o apóstolo Paulo dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que acontece com a graça, irmãos? Preste bastante atenção. O que acontece com a graça? A justiça de Deus não permite de modo algum que o pecador peque sem receber por ela a devida punição. Mas o amor de Deus não permite de forma alguma que o pecador seja punido sem que antes a ele seja dado um direito ou seja dada a ele uma condição para que ele possa se safar dessa situação de pecado em que ele está vivendo. Então, o que acontece agora na graça? Na graça, a justiça de Deus, ela pune o pecador. E o amor de Deus, ele resgata o pecador através da pessoa de Cristo. É como se você tivesse uma dívida que você não pudesse pagar nunca. E como que você vai fazer para ter essa dívida perdoada? Ou seja, aquele a quem você deve, ele pode conceder a você um cheque exatamente no valor da sua dívida e dizer para você assim, olha, aqui está um cheque no valor da sua dívida. Eu vou cobrar a dívida de você, mas você vai me pagar com o cheque que eu mesmo te dei. Eu lembro que há muitos anos atrás, um professor contou para nós a respeito de como justificar um pecador. Ele disse que um rapaz cometeu um crime terrível numa cidade e o seu pai era o juiz. E como juiz da cidade, muito justo, o pai daquele rapaz não poderia livrá-lo da cadeia. Mas aí o pai dele vai e, levando-o ao tribunal, o pai dele o condena à pena de reclusão porque ele tinha cometido um crime. Após condenado à pena de reclusão, o pai dele, na condição de juiz, ele então fixa uma fiança para que aquele jovem pudesse pagar para sair da cadeia. A fiança aquele jovem não podia pagar, aquele jovem não tinha condições financeiras. Mas quando termina o julgamento, o pai deixa a capa de juiz onde ele estava. Ele veste o seu terno como um cidadão comum. Ele vai até a delegacia e ele paga a fiança do filho e tira o filho da cadeia. É mais ou menos o que acontece com Deus e conosco, o pecador. Olha bem, ele nos condena pelos nossos pecados, mas ele entrega Jesus para que pudesse morrer por nós na cruz, a fim de que pudesse pagar os nossos pecados. A fiança foi paga e nós agora estamos livres. Amém? Assim? Agora preste atenção, a extensão da graça é muito importante na Bíblia. Qual é a extensão da graça? A Bíblia diz que a graça ela é oferecida a todos os homens. Ninguém está isento de ser alcançado pela graça de Deus. Disse o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isso é bom e agradável a Deus diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem. É Paulo dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ora, é a vontade de Deus a salvação de todo homem. Deus quer que todos os homens se salvem. Eu deixei grifado de vermelho aqui no texto para que ninguém venha esquecer. Deus quer que todos os homens se salvem. Paulo, quando escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A versão Almeida, revista e corrigida, diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Olha que coisa linda. A todos e não apenas a alguns, não apenas um grupo de escolhidos. A graça de Deus, ela franquia a salvação a todas as pessoas. Você que está me ouvindo hoje, não importa o que você fez. Talvez você possa ser um perseguidor da igreja, como foi Paulo. Talvez seja um político inescrupuloso, como foi Zaqueu. Talvez seja uma prostituta, como foi Maria Madalena. Talvez foi uma mulher que foi pega em adultério, como aquela senhora que foi levada aos pés de Jesus pega em adultério. Nada disso para Deus importa. Não importa se você foi um assassino, como foi o rei Manassés, filho do rei Ezequias.
Não importa o que você fez, o que importa é que a graça de Deus está aberta para alcançar você também. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o pecado que você fez, o que importa é arrependimento e invocar o nome do Senhor. Agora, no texto áureo bíblico, o apóstolo João revela ou escreve algo que Jesus falou para nós, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Então, todo mundo necessita da graça, porque todo mundo é pecador. Mas a graça, ela também se estende a todo mundo, porque o amor de Deus, ele leva que a graça seja oferecida a todos. Você só vai receber a condenação pelos seus pecados se você não quiser experimentar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça no contexto da reforma é mais uma questão histórica e nós vamos passar com os nossos irmãos e ela é importante. Ela é importante. Agora vamos lá para que nós possamos entender como que estava a situação. A doutrina da graça, a doutrina bíblica da graça, ela tinha sido corrompida ou estava em corrupção permanente. A liderança da igreja romana, a principal representante do cristianismo, estava mergulhada em pecados dos mais terríveis. Por que pecados mais terríveis? Tem pecados que a gente não tem noção do que aqueles servos ou supostos servos de Deus estavam fazendo. Entre muitas coisas absurdas, aqueles homens estavam vendendo indulgências, que estavam pagando ou comprando o pecado até de pessoas mortas. Então você comprava as suas indulgências e a indulgência servia para perdoar os seus pecados, ou seja, o pecado era perdoado a partir do dinheiro. E nunca foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Aí ele diz assim, olha, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não tem cabimento de você dar uma oferta para pagar a sua salvação. A sua salvação não pode ser paga com o seu dinheiro, com os seus méritos. A sua salvação é mérito exclusivo de Jesus Cristo. E então eles estavam vendendo a salvação. Mas de repente a educação começa a aumentar, as pessoas começam a ter uma procura maior pela Bíblia Sagrada, e a Bíblia tem resposta para estas coisas. E quando eles começam a ler, eles começam a questionar aquelas doutrinas estranhas à graça. E aí Deus levanta um grupo de homens para trazer uma reforma na igreja cristã. E essa reforma é uma resposta de Deus às atrocidades que a igreja romana estava fazendo. A reforma traz para nós 5 solas, que são muito interessantes e eu gostaria de passar com os irmãos. Primeiro delas, sola fide, está falando de só a fé. Segunda, sola scriptura, está falando de só as escrituras, ou seja, é só a fé e é só a Bíblia. Vou colocar para cá que estava um lado da capa, da contracapa, só a fé e só a Bíblia. Solo Christus, ou seja, só Cristo, só Jesus. Sola gratia, ou seja, só a graça. E só lhe dio glória, e só a Deus glória. Olha que coisa mais maravilhosa que nós podemos imaginar. Deus levanta aqueles homens em meio a um turbilhão de pecados que o cristianismo estava vivendo e diz, olha, você precisa entender que você precisa da fé, você precisa da Bíblia, você precisa de Cristo, você precisa da graça e você precisa de Deus e a Deus da glória e nada mais além disso. Deus levanta a reforma para restaurar a doutrina da graça no meio do cristianismo. Vamos falar um pouquinho do contexto que nós estamos vivendo? Primeiro eu quero falar da graça barateada e depois falar um pouquinho do valor da graça para com os nossos irmãos. Aí eu gostaria de fazer o seguinte, o que é supergraça? Supergraça é uma doutrina nova que algumas pessoas têm inventado e que dizem que se você recebeu a graça de Jesus, a graça ela é tão grande que nada do que você possa fazer vai te impedir de perder a sua salvação. Junto com esta, vem uma doutrina pregada por grandes expoentes do Evangelho no Brasil hoje,
dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você começa a ver alguém pregando que a graça te permite qualquer coisa, que nada do que você possa fazer é capaz de apagar a graça de Deus na sua vida. Aí você vê um outro expoente dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, alguém chegou à conclusão, então eu posso andar de qualquer jeito. Então nós temos pessoas hoje que já desprezam as doutrinas da palavra de Deus. Nós temos pessoas, temos crentes, irmãos que têm duas mulheres, é lógico que uma escondida da outra, porque não tem coragem de mostrar. Tem mulher que tem dois maridos, tem crente que rouba, tem pastor que rouba a oferta da igreja, tem crente que faz gato de luz na casa dele, faz gato de água, tem crente que faz gato de internet, tem crente que fala mal do outro. Você acredita que tem crente que fala mal do outro? Tem crente que fala mal do outro. Tem crente que amaldiçoa o outro, apesar de Paulo ter ensinado para nós abençoar sempre e nunca amaldiçoeis. Tem crente que amaldiçoa o outro. Cristão. Mas por que isso? Porque tem uma graça barata. Porque tem uma super graça. Você pode qualquer coisa. Pode viver do jeito que você quiser. Pode andar igual ao mundo. Porque a graça de Deus vai te alcançar. Mas permita-me dizer-te uma coisa. O valor da graça é muito maior do que você possa imaginar. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23 da primeira carta, ele disse assim: irmãos, vocês foram comprados por bom preço. Não vos façais servo dos homens. O apóstolo Pedro, quando escreveu a primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele disse o seguinte: sabendo que não foram com coisas corruptíveis como ouro e prata, ou como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. A graça, ela não é barata. A graça custou caro. A graça custou o sangue de Cristo. E eu quero te convidar a valorizar esta graça. Nós vamos falar um pouco mais depois a respeito destas doutrinas. O nosso tempo não permite, o tempo de aula não permite avançarmos em uma doutrina tão grande como essa daqui, mas preste atenção, eu vou citar pelo menos um versículo bíblico para os irmãos, talvez dois. Quando Moisés ele vai orar a Deus pelo povo, e Deus queria matar o povo e fazer de Moisés um povo novo, Êxodo capítulo de número 32, se não me engano, ou 33. Eu vou ler agora para os irmãos aqui, vou abrir minha Bíblia no aplicativo. Você também pode ter uma Bíblia no aplicativo, e é muito interessante. Êxodo capítulo 33, ou capítulo 32, nós vamos encontrar Moisés dizendo para o Senhor assim: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas perdoa este povo. E Deus olha para ele e fala assim: de jeito nenhum, Moisés. Êxodo capítulo 32, versículo 32 e 33. Disse Moisés para o Senhor: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, peço-te que risques do teu livro, ou que me risque o meu nome do teu livro que escrevestes. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Versículo 32 e 33 do capítulo 32 de Êxodo. Então preste atenção, os irmãos. Não existe esse negócio de graça barata, irmão. Aquele que pecar contra o Senhor, ele vai perder a sua salvação. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode ter o nome escrito no livro da vida, mas se pecar contra o Senhor, o seu nome vai ser riscado de lá. Eu não posso esquecer quando o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles que são anátemas, daqueles que têm abandonado a fé. É uma doutrina muito gostosa de se estudar e Deus vai nos dar a oportunidade de falarmos dela a outra hora. Mas por hora, tenha em mente que a graça não pode ser barateada, que a graça custou muito caro, custou valor de sangue, e foi Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter salvo. Eu quero concluir esta aula de hoje convidando você a valorizar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Valorize isso que Deus te deu. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por ele. Mas ele convida você a porfiar. Porfiai, lutai, briga por entrar pela porta estreita.
Briga, porque tem muita gente passando pela porta larga. Então, muita gente banalizando a graça. E, consequentemente, esses não vão chegar aonde imaginam que seja. Outra coisa, valorize a sua Bíblia. Toda vez que você estudar ou que você escutar uma pregação, pega a sua Bíblia. Faça como os crentes de Bereia, quando Paulo foi pregar para eles. Pegue a sua Bíblia. Olha na Bíblia o que está escrito. Pega os versículos ou os textos bíblicos do mesmo assunto em outros livros da Bíblia, em outros textos bíblicos, e confronta com aquele para que não se faça uma doutrina bíblica a partir de uma afirmação única e você venha se confundir com isso. Por último, eu quero te pedir que você não esqueça de que Jesus te chamou para amar. Quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele disse: o maior mandamento é este: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então enche esse teu coração de amor, irmão. E com o coração cheio de amor, você vai defender o evangelho, mas não vai matar o refém. Eu tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.